Hebreus 5, é salientado o sacerdócio de Cristo e a ordem de Melquisedeque. Para quem não sabe, sim, eu já falei em lives aqui, Melquisedeque é Cristo, tá? E Jesus, ele possui um tipo de sacerdócio celestial dessa ordem que foi dada a ele já lá. O sacerdócio levítico tem a ver com o mundo espiritual, mas o sacerdócio de Melquisedeque, ou seja, o sacerdócio da ordem de Cristo, porque Melquisedeque tem uma terminologia, o significado é rei de justiça, tá? Ela está conectada a algo que ela vai muito além do que o mundo daqui, tá? O mundo do sacerdócio levítico. Em Hebreus 6, já é colocado que nós estamos aqui para experienciar Deus. Aqueles que chegaram ao entendimento, inclusive, há uma passagem muito interessante, eu vou ler com você, mas se desviaram novamente, segundo o Hebreus, estes jamais conseguirão se achegar novamente a Deus, pois Paulo os compara a espinhos. E espinhos é o código dos hebreus para os vasos da ira, aqueles que está destinado ao fogo. Ou seja, se a pessoa ela acaba sendo muito rebelde e muito obstinada neste mundo, ela acaba tendo o quê? O mesmo destino daquilo que é chamado de abrolhos, de espinhos, que é o código que a Bíblia, no Velho Testamento, ela sempre usava para os vasos da ira, que são seres espirituais malignos que adentraram no mundo físico também, mas estes já está destinado o quê? À perdição. Isso está do verso 4 até o 8, no capítulo 6 de Hebreus, que diz o seguinte: porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados, ou seja, nós, tá? E provaram do dom celestial, e se fizeram participantes da Ruach HaKodesh, e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro, mas recaíram, que eles sejam outra vez renovados para arrependimento. Pois assim, quanto a eles, de novo crucificaram o Filho de Deus e o expõem ao vitupério, tá? Se vocês quiserem saber o que significa a palavra vitupério, tá? Deixa eu colocar aqui para vocês. É o ato, a atitude, o gesto que tem de ofender a dignidade ou honra de alguém, afronta, insulto, tá? Tipo uma blasfêmia a Cristo, tá? O expõe à blasfêmia, à desonra, tá? Porque a terra é quem bebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela, e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. Ele está falando dos filhos de Deus, tá? Que recebem a palavra e acabam se arrependendo. Mas a que produz espinhos e abrolhos é reprovada, e perto está da maldição, pois seu fim é ser queimada. Então, ou seja, aqueles que uma vez experimentam um nível de conhecimento, se você cair, é porque você é muito obstinado e você já não vai conseguir se arrepender, porque você já recebeu todo o conhecimento de Deus. Por isso que Deus ele cobra muito daqui. Quanto mais a pessoa conhece, mais ela volta ao pecado, mais dela será cobrada. Ela é menos inocente. Em Hebreus 7, fala sobre a superioridade da instrução do sacerdócio de Melquisedeque, superior à ordem de Levi. O interessante é que Judá não exercia sacerdócio, né? Mas Jesus ele nasce, inclusive, em setembro, que está ligado à constelação de Judá, que é a tribo de Judá no mundo espiritual. E ele levanta uma nova ordem de outros seres que são chamados para o meio. Ou seja, todas as tribos serão chamadas para o meio para iniciarem um tipo de sacrifício, um tipo de sacerdócio diferente a Cristo no mundo celestial. Então ele aqui está falando sobre essa questão. E lá fala sobre o papel do fiador. Tá? Isso é interessante. Que é assegurar o cumprimento das obrigações financeiras, por exemplo, no caso de qualquer imprevisto com uma pessoa que fez uma compra, ou solicitante de um crédito, ou um aluguel, etc. Caso essa pessoa fique inadimplente. É nesse capítulo que fala sobre Jesus ser o nosso fiador. Jesus fez isso por nós na pré-existência porque ele veio aqui e padeceu por nós a pagar aquele preço que seria impossível que nós conseguíssemos pagar, que seria a perfeição. Nós não somos perfeitos. Tá? Então, por isso que fala assim, ó, leia Hebreus, capítulo 7, do verso 21 ao 28. Vou fazer aqui a leitura, capítulo 7, do verso 21 ao 28, só para vocês compreenderem um pouquinho mais sobre isso. Mas com este juramento, por aquele que lhe disse, jurou o Senhor e não se arrependerá, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. De tanto melhor aliança, Jesus foi feito fiador. Então ele é nosso fiador. Tá? Ele pagou esse preço já de antemão por causa disso. Tá bom? E que, na verdade, aqueles que foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer. Mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. Ou seja, os sacerdócios daqui, eles eram o quê? Mortais. Tinham limites.
tinham que fazer sacrifícios diários para os seus próprios pecados, mas Cristo, ele é perfeito, então ele é o que adentrou nesse tipo de papel de fiador. É por isso, esse é o porquê Cristo ele veio aqui, tá, pessoal? E ele é um sacerdote, e o sacerdote é um representante do povo. Ele é um que manipula todas as energias no mundo celestial, e ele é o distribuidor dessa energia, dos poderes. Como Satanás, ele também foi um sacerdote, mas ele teve um sacerdócio terrível, onde ele não distribuiu de maneira correta, era orgulhoso, queria tudo para si. Aqueles que ele, inclusive, levantou sacerdotes falsos, tá? E ele exerceu um sacerdócio injusto, pecaminoso, impuro. Tá? Hebreus 8, ele fala sobre as coisas que são sombras das celestes. No verso 1 diz, ora, a suma que temos dito é que temos um sacerdócio que está sentado nos céus à destra do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro templo, o qual o Senhor fundou e não o homem. Então lá existe um templo verdadeiro, do qual o homem não fez. Tá? Existe um tipo de templo, tá, pessoal? Os 5, os quais servem de exemplo das coisas celestiais, como Moisés divinamente foi avisado. Todas as coisas que existem nesse mundo, elas são uma cópia das sombras celestiais. Tudo. Existiam os juízes, os 70 juízes que julgavam o povo de Deus. Por quê? Porque existem os 70 anjos principais que estão ali ao redor do trono de Deus, traçando um tipo de julgamento sobre os filhos de Deus. Tá? Então, existiu o sumo sacerdote aqui, então existe o sumo sacerdote lá nos céus. Tudo isso são cargos das coisas que existem lá. Tudo que existia lá, existe neste mundo. Aqui são as sombras das coisas que estão lá. Tá? Em Hebreus 9, também fala um pouco sobre isso. De sorte que eram bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que estes. Olha que interessante, aqui mostra que tanto as coisas que estão nos céus, elas precisavam de purificação também. Por quê? Porque elas foram profanadas lá. Isso tem a ver com a pré-existência. Uma vez eu ouvi um pregador ele dizendo que é impossível que anjos caíssem. Era um entendimento estranho desse pregador, porque ele contestava a Bíblia e dizia que na Bíblia não poderia haver, nos céus, não poderia haver guerra, não poderia haver pecados, não poderia haver nada que tivesse que ser purificado, porque lá tudo é perfeito. Sim, lá um dia tudo foi perfeito, mas houve uma corrupção das coisas celestes. E ele não aceita o que está nos textos bíblicos. Esse pregador dizia que era impossível que houvesse guerra nos céus, porque tudo lá é tudo perfeito. Ele acha que os anjos ficam só tocando harpa e tudo é alegria, como que eles não tivessem escolha. Né? Sendo que existem escolhas, só que as coisas acabaram sendo profanadas lá. E aqui no verso de 23 de Hebreus 9 está dizendo que as coisas de lá tiveram que ser purificadas também. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Ou seja, ele teve que entrar lá e as coisas foram purificadas nas regiões celestiais. Olha que interessante. Né? Os espíritos malignos, eles são chamados de espíritos imundos. Por quê? Espírito é a natureza divina. E o que acontece? Eles profanaram sua natureza divina. Pecaram contra o Ruach Kodesh, contra Deus. Eles profanaram sua própria natureza divina. E eles não têm capacidade agora de recuperarem isso, porque eles profanaram tanto que não são mais, não tem como mais, né? Não se arrependem, né? Então eles foram além daquilo que é possível Deus fazer, tá? Não porque Deus não é capaz, mas eles profanaram. Deus ele não quer nenhum ser que chegue a profanar as coisas. É alguém que não é digno daquilo que é de Deus. Tá? Então isso aqui é muito interessante. Diz assim, porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos humanas, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora compadecer por nós perante a face de Deus, nem também para si mesmo se oferecer muitas vezes, como o sumo sacerdote a cada ano entra no santuário com sangue alheio. Né? Mas de outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que esperam para a salvação. Tudo aqui significa que ele fez isso uma vez por todas no mundo atemporal. Se ele tivesse que fazer isso aqui, neste mundo aqui, ele teria que entrar aqui constantemente, exatamente como os sumos sacerdotes fazem.
Por isso que ele coloca aqui que ele teria que padecer, então, várias vezes desde a fundação do mundo. Mas não, ele fez isso só uma vez, que já, o quê? Pagou de uma maneira, no mundo atemporal, de uma maneira que não há volta. Da mesma maneira, nós, como homens, estamos ordenados a morrermos uma só vez. Então, Cristo, ele morreu uma só vez lá, no mundo atemporal, ligado ao mundo físico, para que isso já fosse feito. Tá? Por isso que fala sobre isso desde a fundação do mundo. Então, ele não precisa voltar aqui, retornar aqui. Aqui está o temporal, do qual Jesus não precisou entrar num looping de morte sem fim. Né? Ou seja, quando o pessoal pregou a reencarnação, e por isso que aqui está falando que o homem vem aqui apenas está destinado a morrer e depois disso já o dia do juízo, ou seja, dia diante do trono branco, eles estão o quê? Tirando o sacrifício de Cristo, que ele já fez isso e ele é perpétuo, ele uma vez foi feito, acabou. Não precisa você ficar entrando num looping aqui e morrendo sem fim. Né? Apesar de que a nossa existência, o nosso dia a dia, quando nós dormimos e acordamos, estamos num tipo de looping. Só que não é caracterizado como morte física. Né? Nós temos uma semi-morte, uma quase-morte. Por isso que as experiências EQM, elas são uma pessoa em estado de coma, onde ela não se desconectou, não morreu, ela não morreu. Só que você estava desconectado deste mundo. Por isso que a sua mente, ou às vezes a pessoa é levada em espírito em algum lugar, etc. Ou às vezes demônios também podem pegar essa pessoa e às vezes levar ela para algum lugar. Tá? Pode acontecer de ter uma experiência QM maligna, tá, gente? Existe isso. Então, nós estamos num tipo de looping, só que nossa morte não se realizou. A gente ainda está vivo, tá? Naquele momento.